Vamos começar? Vamos lá, tem bastante gente na sala já, vamos começar a nossa live. Bom, primeiro, boa noite a todos aí, a gente está muito feliz em fazer a primeira live da Money Invest. Acho que a boa parte de vocês já me conhecem, mas para quem não conhece, eu sou o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Invest, que é uma fintech que faz operações de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Esse é o nosso propósito. E hoje a gente reuniu aqui um grupo de amigos e especialistas para falar um pouquinho sobre toda essa questão envolvendo as micro, pequenas e médias empresas e algumas coisas mais também. Então, na verdade, a gente vê hoje aí, muito em função da crise, uma situação bastante difícil para esse empreendedor no Brasil. E, do outro lado, algumas coisas bastante inéditas na nossa vida, como, por exemplo, uma taxa de juros tão baixa que a gente nunca viu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa problemática, pessoal, mas fazendo uma conexão entre investimentos em renda fixa e como ajudar a micro e pequena e média empresa a sobreviver nesse ambiente tão hostil. Eu gosto sempre de falar uma frase que eu acho super verdadeira, que o Brasil cresce pela mão do empreendedor e vai continuar sendo assim. Então, não tenho nenhuma dúvida que a gente vai passar por essa crise, a gente vai passar por esse momento, mas vamos ter que fazer algumas coisas diferentes, quer dizer, novos problemas a gente não consegue resolver com soluções antigas. Mas vamos lá, vamos falar com as pessoas que estão nos dando aí a honra de estar com a gente para fazer um debate bem bacana aqui. Então, a gente vai ouvir aqui hoje o Luiz Arthur Nogueira, que ele é economista, é jornalista. Eu costumo dizer que o Luiz Arthur é daqueles economistas que não fala economês. Isso é ótimo, ouvir um cara desse com tanta bagagem falar com a gente. Então, boa noite, obrigado, Luiz Arthur, pela tua presença. Um outro amigo aqui, o Fábio Menegatti. O Fábio ele é CEO da Greens, e a Greens é uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande, que eu digo que ela já está à frente do tempo dela há muito tempo. E a Greens é uma aceleradora digital, é uma empresa que já pivotou do marketing tradicional para o marketing digital, e o Fábio, com toda a experiência dele aí, que já viveu dos dois lados, vem conversar com a gente, vai ser muito legal. Boa noite, Fábio. E do outro, o último e não menos importante, o italiano mais brasileiro que eu conheço, acho até que ele já é torcedor do Corinthians, eu tenho dúvidas aqui, é o Salvatore Milanese. O Salvatore ele é fundador da Pantalica Partners, que é uma das 5 empresas mais bem ranqueadas na América Latina quando o assunto é reestruturação de empresas. Então, é um especialista em gestão de crises. Boa noite, Salvatore. Obrigado aí também pelo teu tempo, que eu sei que você está trabalhando bastante aí ultimamente. Bom, e eu vou me arriscar a falar um pouquinho sobre crédito digital, viu, pessoal? Eu fiquei 25 anos do lado lá dentro de bancos tradicionais, como executivo, que foi um aprendizado incrível, e hoje estou do outro lado aqui como sócio de uma fintech tentando fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas vamos começar. Eu queria pedir para o Luiz Arthur Nogueira falar um pouquinho para a gente. Bom, eu estava até fazendo uma reflexão, nós estamos há 5 dias para terminar o primeiro semestre. Um primeiro semestre que eu tenho certeza que ninguém imaginava, infelizmente, a gente estaria numa situação como essa. Então, perguntar para o Luiz Arthur Nogueira, Luiz, o que a gente pode esperar do segundo semestre? O que você imagina que pode ser melhor ou pior? E quais são as chaves para a gente retomar a economia e tentar enxergar uma luz no final do túnel? A bola com você, Luiz. Obrigado, Marcos. É um prazer. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você pelo convite. Um abraço para o Fábio Menegatti, para o Salvatore Milanese. Um abraço também a todos que estão aqui na sala do Zoom, nos acompanhando também no YouTube, da Money Invest. Lembrando, né, Marcos, quem quiser fazer pergunta, aqui no Zoom tem o Q&A, aqui o ícone Q&A, pode enviar perguntas que o Marcos vai selecionando e vai passando para a gente. Quem estiver no YouTube pode usar o chat lá também para fazer perguntas, a gente vai pensando algumas. Bom, Marcos, é o seguinte, o ano era um ano otimista para o Brasil, né? A gente vinha aí de 3 anos de pibinhos, 2 pibinhos de Michel Temer, 1 pibinho no primeiro ano do Bolsonaro. O que é pibinho? É aquele 1% que não sai disso, né?
e sendo que eram 3 anos de Pibinho, após 2, 3 anos de Dilma, que foram economicamente muito ruins, né? E esse ano a gente dizia, esse ano vamos crescer de 2% a 2,5%, finalmente vamos sair do Pibinho, finalmente vem um ano bom, e aí começa o ano, vem a pandemia do coronavírus, e o que era para ser um crescimento de 2%, 2,5%, hoje eu estou prevendo de 6% a 7% o tamanho do encolhimento da nossa economia. É um tombo histórico, eu perto do FMI, eu estou até otimista, eu notei aqui, o FMI divulgou ontem uma revisão, está prevendo que o Brasil vai cair esse ano 9,1%. Então nós já estamos beirando pelo FMI aí a queda de 2 dígitos, que seria algo inédito, um negócio sem precedentes, né? Enfim, isso obviamente foi um choque de expectativas, todo mundo ficou pessimista, a reação natural foi dólar disparou, bolsa caiu, empresas fecharam, confinamento, quarentena, e aí nós tivemos a particularidade infeliz do Brasil, que foi uma disputa política sem sentido, antecipada, que na verdade só serviu para não gerar diálogo entre governadores e presidente da República. Quem acompanha o meu trabalho na Band, na Isto é Dinheiro, no Portal X, sabe que eu não tenho lado político. Para mim, esquerda, direita, centro, tanto faz qual é o partido. O que eu lamento profundamente como brasileiro é que não tenha havido uma união como a gente viu em outros países. Países que deram certo na Europa, em outros lugares do mundo, é porque houve uma união, houve uma decisão nacional, houve todo mundo caminhando para o mesmo sentido. E aqui no Brasil, assim, a gente fez qualquer quarentena, uma quarentena meia boca, não fizemos um lockdown no começo eficiente, que ia ser mais rigoroso, mas mais curto. E quando você faz as coisas meia boca, os resultados são meia boca. Então, na prática, a gente conseguiu a proeza de destruir a economia sem destruir o coronavírus, né? Então, a gente ficou nesse meio termo que foi o pior dos mundos. Efetivamente, agora, a gente está num processo de reabertura. Os números em algumas cidades, em alguns estados, nem indicariam a reabertura econômica, mas o fato é que a sociedade não aguenta mais. A renda acabou, as empresas estão quebrando, inclusive por falta de crédito, que é um assunto que eu quero enfatizar daqui a pouquinho, mas o fato é que os governantes perceberam, cada um do seu jeito, que tem que começar a reabrir a economia. E aí nós estamos expostos a uma segunda onda de contaminação, não só nós, como o Brasil. E aí, Marcos, eu vou aproveitar aqui, aproveitar até para mexer com o nosso público que está aqui no Zoom, já agradecendo a presença, e vou colocar aqui a oportunidade, vou colocar uma tela aqui para compartilhar com vocês, e a oportunidade deles responderem a uma pergunta. Quem está aqui no Zoom vai responder a pergunta aqui dentro, e quem está nos acompanhando pelo YouTube vai poder responder a pergunta lá no YouTube, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, coisa bem rápida, para mostrar para vocês qual é a ideia aqui da nossa pergunta, né? É uma enquete instantânea que tem a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, a economia mundial será novamente fechada por conta de uma segunda onda de coronavírus? Quer dizer, a pergunta não é só apenas se haverá uma segunda onda, é se haverá uma segunda onda tão grande que levará o mundo, e por tabela o Brasil, a fechar novamente a sua economia. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Quem acha que sim, vai votar aí na alternativa 1, quem acha que não, na alternativa 2, e quem acha que no fundo não dá para responder, porque é um grande chute, vai votar na alternativa 3. Então, quem está no YouTube pode colocar aí sim, não, ou é um grande chute, para a gente poder saber, e eu vou liberar aqui a pesquisa dentro do nosso Zoom para que os participantes possam votar. Está valendo, está aparecendo para vocês um pop-up na tela, todo mundo pode votar. Quero saber o termômetro de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, se o mundo vai ter ou não uma segunda onda a ponto de fechar a nossa economia. Vamos lá, 60% já votaram, vou esperar mais alguns segundinhos para que a grande maioria vote, para que a gente tenha um termômetro fiel do que vocês estão pensando. 74% já votaram, esperar mais 5 segundinhos, já passamos de 80%. Vamos lá, 2, 3, muito bem, vou encerrar a nossa votação e vou projetar para vocês aqui o resultado. Olha só que interessante como a plateia está dividida. 39% acham que não haverá uma segunda onda. Eu me incluo nesses 39%. Tá? 33% acham que sim. E 27% acham que é um grande chute. Então, assim, o resultado é perfeito para a minha análise. Por quê? A gente quase teve um terço e um terço aqui. Né? O que significa isso? Que ninguém sabe nada, é imprevisível. Que ninguém tem ideia do que vai acontecer. Bom, se ninguém tem ideia do que vai acontecer, o cenário que eu vou traçar aqui, rapidinho, é o seguinte.
tem uma premissa que ela é fundamental, de que não haverá uma segunda onda que feche a economia. Porque se vier uma segunda onda que feche a economia, obviamente que todos os números que eu vou falar aqui vão ser piores do que eu imaginava. Porque a premissa é uma questão básica, eu preciso dela para poder partir e traçar o cenário. Então, vou parar de compartilhar a tela e dizer o seguinte: o que eu estou imaginando, Marcos? Nós afundamos um pouquinho em março, desabamos em abril, desabamos em maio, e agora em junho, com uma reabertura de cidades mais importantes do país, o sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai começar a dar os primeiros sinais de recuperação econômica, ou de pelo menos de um arrefecimento da queda, de tal forma que, se não houver uma segunda onda que feche a economia, que é a minha premissa, e a gente conseguir ir avançando nas fases da reabertura, vai reabrindo o comércio como um todo, bares, restaurantes, escolas voltam às aulas em agosto ou em setembro, enfim, a gente volta a ter as cidades funcionando, no segundo semestre a gente vai começar a ver os primeiros resultados positivos. Tá? Significa o quê? Que a gente não vai resolver o ano, obviamente, como eu disse, o ano vai cair 6, 7%, mas a gente evita um tombo de 9, 10%, como o FMI está imaginando. Por quê? Porque a melhora do segundo semestre suaviza o tombo enorme. Ainda não saiu o resultado oficial de maio, mas a gente vai ter um tombo de 10% daí para cima. Em abril, maio, vai ser um desastre. Negócio sem precedentes. Mas a gente suaviza com um segundo semestre melhor. E mais importante do que suavizar é preparar o crescimento econômico do ano que vem. Porque a gente vem no embalo, já vai ter um Natal um pouco melhor, começa 2021 crescendo, e aí minha previsão para o Brasil, para 2021, é um crescimento de 3% a 4%. Veja, é um bom crescimento, não recupera o tombo de 6% a 7% desse ano. Mas a gente tem que partir de algum início, né? Então, o ano que vem é um bom ano, mas não é um ano que recompõe as perdas de 2020. Agora, o que pode mudar isso? Aqui eu vou citar 3 fatores fundamentais. Uma segunda onda de coronavírus, né, que fecha a economia, já disse. Segundo fator, se a gente conseguir ter a proeza aqui no Brasil de criar uma crise institucional que inviabilize o país, Supremo rompe com o Congresso, que rompe com o Palácio do Planalto, bom, aí o caos político, investidor vai embora, dólar dispara, aí o mundo pode até crescer, o Brasil não vai crescer, tá? E o terceiro risco é um risco político, que aí vai ter o risco político nacional, que envolve a família do presidente Jair Bolsonaro, o 01, que é o filho mais velho do Bolsonaro, todo mundo viu o caso Queiroz, é uma pessoa que é uma bomba atômica dentro do Congresso. Se pegarem ele, para o Senado, porque ele é senador, e para o Executivo, porque ele é filho do presidente. Parou o Senado, parou o Executivo, parou o Brasil. Mal comparando, a gente viu isso no Michel Temer, caso Joesley Batista. Parou o país. Tá? E o segundo risco internacional chama-se Donald Trump. O cara é doido, o cara é maluco, ele é candidato à reeleição, ele está perdendo a corrida, o Joe Biden está subindo por conta da recessão econômica, que nem é culpa dele, é culpa da pandemia, mas enfim, o eleitor volta com o bolso. Se ele perceber que ele vai perder a eleição, esse cara é tão louco que ele vai fazer qualquer coisa que a gente possa imaginar para ganhar, até provocar uma guerra contra alguém. Porque a gente sabe que o eleitor, uma parte do eleitorado americano gosta de guerra. Guerra dá votos nos Estados Unidos. Então, no começo do ano, ele foi lá, atacou no Iraque, matou um general iraniano, provocou uma tensão, o petróleo disparou. Então, o Trump é louco. Ele vai arrumar uma guerra para tentar ser reeleito. Então, eu temo esses riscos. Trump, nosso risco institucional, risco político envolvendo a família do Bolsonaro e o risco coronavírus. Então, repare que são 4 riscos enormes para esse cenário positivo que eu tracei de recuperação gradual no segundo semestre, com mais ênfase no ano que vem. E para concluir minha fala inicial, Marcos, minha mensagem fundamental é o seguinte: a única chance de o Brasil dar certo e ter uma recuperação econômica é se a gente conseguir lubrificar o canal de crédito para as micro, pequenas e médias empresas. E aqui eu acho que é o tema central do nosso debate hoje. Os grandes bancos não querem emprestar dinheiro para quem representa um risco. Se os grandes bancos não querem emprestar dinheiro, quem poderia emprestar? E aí eu devolvo a palavra para você, Marcos, para a gente continuar esse bate-papo. Muito bom, muito bom. Acho que anotei bastante coisa para te perguntar aqui daqui a pouco e acho que muita volatilidade vem pela frente, né? Mas vamos lá, vamos falar agora,
aproveitando então que o Luiz falou um pouquinho sobre 2021 também. Então, queria falar com o Fábio Menegatti. Seguinte, Fábio, eu tenho uma convicção, acho que algumas coisas, essa pandemia fez com que o mundo mudasse, e principalmente, na minha visão pelo menos, a gente digitalizou, quer dizer, o mundo se digitalizou em 2 anos, vai se digitalizar em 2 anos o que faria em 10. Desde coisas simples, de um aplicativo para pedir refeição, até biotecnologia mais avançada, enfim. Agora, como é que o pequeno e o médio empresário, o microempresário, ele pode se valer dessa onda digital para reformular o negócio dele, para que ele consiga fazer coisas com maior eficiência, com menos gastos? Por exemplo, para contratar a Greens, precisa depositar $1 milhão lá na tua conta para poder ter a abrangência que precisa ter. Como é que o pequeno se vale dessa super digitalização que a gente está vendo acontecer? Bom, primeiro, obrigado, Marcos. Um prazer estar dividindo aqui essa mesa com você. Obrigado pelo convite. Também muito legal estar do lado de um economista, né, que eu sou fã, acompanho muito no canal e também na Band, né, que é o que você falou, né, não tenta descomplicar para a gente que não é profissional em economia e traz um cenário muito fácil de entender, e ao mesmo tempo com o Salvatore, que talvez seja uma das pessoas que mais entenda aí desse business aí de reformulação de empresas e negócios que eu conheço, né? Então, assim, é um pouco desse cenário mesmo que o Brasil precisa para crescer, né? Um empreendedor de um lado, né? Um economista para dar boas orientações, alguém acostumado a fazer reinvenções aí nas empresas, e aqui do nosso lado, né, a gente fala muito que a gente trabalha no setor de comunicação na Greens, né, e a gente fala muito que a gente não é uma agência de publicidade convencional, a gente foca muito na aceleração dos negócios, né? Agora, essa questão da aceleração digital, queria puxar um dado aqui, eu estava conversando outro dia com um colega e debatendo sobre uma matéria que a gente leu na Folha, e a gente estava lembrando, né? A digitalização, na verdade, ela aconteceu aí faz mais de 20 anos, né? Algumas empresas conseguiram sair na frente nessa digitalização, outras acreditaram que ia demorar mais. Então, o que aconteceu? As empresas que se digitalizaram, e assim, digitalização acho que teve duas grandes ondas, na minha visão, que impactaram depois a comunicação, né? A primeira onda da internet mesmo, né? A segunda onda, que foi a instalação do GPS e da internet das coisas, e isso viabilizou toda a tecnologia que a gente está vendo, né? Então, as pessoas começaram a ter acesso à banda larga, né? Isso no Brasil tem números muito interessantes aí, né? Você tem uma população aí de mais de 220 milhões de pessoas, praticamente uma pessoa tem um celular por habitante, ou um pouquinho mais, então a penetração de internet aí, né, usando o dado móvel também, mais de 85%, ou seja, está todo mundo tem disponível, né, o benefício do digital, o benefício do celular para poder acessar. Quando você soma tudo isso, né, nessa equação, você tem uma digitalização das pessoas, né, do acesso ao dispositivo. Só que as empresas, pelo contrário, a maior parte delas não conseguiu evoluir nessa proporção, né? A ACE lançou uma pesquisa aí no final do ano passado e tinham 70% de empresas aí brasileiras que não tinham conseguido entrar nessa digitalização. E aí o que está acontecendo? Eu concordo muito com o que você falou aí, né? O coronavírus, esse confinamento que a gente viu, obrigou as empresas a fazerem, né? Só que quando você faz uma coisa a toque de caixa, você não consegue fazer tão bem organizado, né? Então, você vê aí as marcas que estão se destacando, né? Não só na comunicação, mas também como empresas, como corporações, né? Você vê a Netflix se destacando, você vê Magazine Luiza, que há mais de 10 anos aí vem investindo nesse setor de vendas, de e-commerce, etc., né? Você vê marcas que já se posicionaram lá atrás e agora estão colhendo, né, de fato, esse resultado, né? Eu acho que tem uma outra coisa importante também, né? Você vê, eu vou pegar especificamente o momento do Covid, né? E pegando aqui uns dados de mercado, né? O Google é parceiro nosso, a gente é acelerado pelo Google, então a gente tem acesso a muita pesquisa interessante no Google, né? Você tem uma queda de 70% dos negócios físicos, né? Somado a 40% de aumento nos negócios online, né? Então, ou seja, mesmo aqueles que não estavam nem pensando, não estavam preparados, tiveram que se preparar a toque de caixa. Foi uma correria de fazer aplicativo, foi uma correria para
criar as redes sociais, foi uma correria. E eu não estou falando de empresa pequena, estou falando de empresa grande. Né? A gente está falando aqui mais de empresa média e pequena, mas as empresas grandes também tiveram que correr. Né? E o Covid ele impactou também no bolso das pessoas. Né? Tem uma pesquisa que saiu também, que o Google auditou, impactou mais de 70% das pessoas. Né? Você perderam valor ou perderam de alguma forma algum tipo de valor. Né? Então, ou seja, e eu procuro sempre ter também uma visão otimista, né, disso tudo. Né? Acho que tem aqui, a gente está falando de números, são números históricos. Né? Acho que o Luiz trouxe um número aí que, assim, de verdade, acho que a gente não espero nunca mais ver essa possibilidade de perder 2 dígitos na economia num país. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo muita oportunidade. Né? Você vê, o setor de delivery, né? O Marcos falou agora há pouco, de entrega, cresceu 800%. Né? Em datas especiais chegou a cair o iFood. Caiu o iFood, ficou 2 horas no ar, fora do ar na hora do almoço. Então as pessoas estavam querendo pedir comida e não tinha capacidade para operar. Né? Banco, as pessoas, né, entenderam que não precisam ir mais nas agências para utilizar os serviços bancários. Então, hoje, né, dado super recente, de maio, 90% dos acessos bancários no Brasil são feitos pelo celular. Então, olha a oportunidade aí. E aí você está vendo aí hoje, né, a briga entre a XP e o Itaú, essa briga que é da minha visão, da minha humilde visão, eu acho que é uma combinação ali, porque um perde para um que ganha do outro, no final das contas é o mesmo dono, né? Então o dinheiro não pode ir para outro banco, se ficar ali dentro está tudo certo. Né? E aí um dado importante para quem é empresário aqui, né? Existe uma grande migração, né, de device, né? Onde é que você está acessando a internet, onde é que você está fazendo as coisas, e isso acelerou realmente muito com o confinamento, com o Covid. Né? Então, as pessoas estão usando o celular como principal plataforma. Então, dica que a gente dá para o empresário, né, para a gente que trabalha com comunicação, né, e trabalha nesse ambiente de transformação digital, olha o celular. Quando você for fazer alguma coisa, pensa no mobile primeiro, porque isso faz muita diferença. As pessoas estão ali conectadas nesse device. Né? E um outro último dado aqui para poder passar a bola aqui para o Marcos de novo, o Facebook dividiu com a gente uma pesquisa também muito interessante. Né? O que as pessoas esperam, né, das empresas e dos produtos, né, tanto produto ou serviço, depois que isso acabar. O X da questão aí quando é que vai acabar? Ninguém tem certeza. Né? Mas quando acabar, ou quando pelo menos começar a apontar, né, para um novo momento, né, o que as pessoas esperam? Né? Então, preço. Então, existe uma equação importante de preço. 71% das pessoas disseram que vão olhar esse componente do preço. E acho que o confinamento também trouxe para as empresas oportunidade de reduzir seus custos. Né? Tem custo de logística, tem custo de físico mesmo, espaço físico, né? O Google e Facebook anunciando que não voltam fisicamente para o escritório, não sabe se voltam mais, XP não volta nunca mais. Né? Então, existe uma oportunidade para reduzir custo. E se reduzir custo, o consumidor está esperando que isso seja repassado para ele. Né? Olha o segundo dado, que legal. Segundo dado da pesquisa do Facebook, 50% das pessoas esperam mais qualidade. Então, não é para baixar o preço, abrir mão da qualidade, porque daqui a pouco você vai ter problema de novo. Então, olha esse componente, né? Olha esse componente, que ele é um prazo, um item importantíssimo ali, quando a gente fala, né, de tudo isso. E por último, eu queria mostrar aqui também falar um dado legal, que a gente conversa bastante com os nossos clientes lá na Greens, né? Como é que está a presença das redes sociais, né? Que todo mundo também correu para as redes sociais. E aí não estou falando de empresas, não só pequenas, médias, empresas grandes, mas os executivos também correram, né? O LinkedIn teve um aumento de acesso, né, na faixa de 50%. Né? Ele teve quase 40% de aumento de inscrição de novos membros. Ou seja, as pessoas também começaram a se mobilizar para começar a ter uma presença digital, né? Mas o dado que eu queria chamar a atenção aqui como é que estão as redes sociais no Brasil, né? Hoje tem quase 140 milhões de pessoas conectadas no Facebook, né? E por incrível que pareça, hoje as pessoas usam mais as redes sociais e o WhatsApp do que qualquer outro meio convencional, né? Então as pessoas usam o WhatsApp primeiro, depois redes sociais, né? Depois elas vão atrás de sites para se informar e depois elas vão para os meios convencionais, como televisão, rádio, etc. Então, aí vai uma outra dica para quem é empresário, né, para olhar um mix de comunicação, né,
que mix de comunicação que você está usando aí na tua empresa, né? Na tua média, na pequena ou numa grande empresa. Será que ele está adequado, né, a isso que a gente está vendo, a utilização? Né? Vale a pena olhar isso. A televisão, ela passa, né, ela chega a ser segundo lugar, mas só no horário nobre. O restante do dia as pessoas estão no WhatsApp, elas estão nas redes sociais. Então, acho que isso vale a pena ficar ligado, porque quando a gente está criando conteúdo, né, para as empresas, a gente precisa saber onde é que as pessoas estão conectadas, né, para criar um melhor conteúdo para elas. Então, é um pouco desses dados aqui que eu trouxe para vocês aqui, mas eu acho que a gente tem um papel aqui de olhar com otimismo, ver as oportunidades, aí muita coisa boa está acontecendo, e eu acho que a gente tem que focar nisso. É isso aí, Fábio. Acho que, em resumo, né, você já tinha me falado isso uma vez, não existe nenhum negócio que você vai fazer nos dias de hoje que, se não tiver um pouco ou preferencialmente muita tecnologia, tende a não prosperar. Qualquer negócio, por mais simples que ele seja, ele tem que estar preocupado em adicionar tecnologia no negócio, né? Bem legal isso. Bom, vou passar a bola aqui para fechar nossa primeira rodada de conversa aqui para o Salvatore. Salvatore, gestão de crise. As empresas estão vivendo crise, quer dizer, você já vinha falando aí, acho que eu já vi umas entrevistas tuas que você dizia que a quantidade de capital de giro que as pequenas empresas têm, ela é muito limitada. Quer dizer, eu me lembro de dados de 15, 30, 45 dias. Já estamos indo para o 4º mês aí dessa crise. Como é que as empresas se mantêm vivas, se é que tem alguma mágica para fazer isso, Salvatore? Ou como é que minimiza o impacto de tudo isso que está acontecendo? Bom, antes de tudo, queria cumprimentar você, Marcos, o Fábio, o Luiz Arthur. Obrigado por estar com vocês aqui. Eu, em benefício do tempo, vou ser breve, tentando de focar na tua pergunta. No início dessa pandemia, fomos pegos todos de surpresa, porque parecia basicamente que nós estávamos na praia, olhando uma onda lá de longe, e quando a onda praticamente chegou, nós estávamos ainda na praia, não tínhamos nos afastados, e gritamos, tsunami, tsunami, a onda nos pegou. Essa sensação que no início tinha. E, de fato, quase aconteceu dessa forma. E nós, da Pantalica, inclusive, espantados com essa onda, de quanto era alta essa onda, imediatamente lançamos uma campanha de sensibilização, principalmente direcionada, aliás, à categoria de empresário que possivelmente está nos assistindo hoje, que é o médio, pequeno e microempresário, para dizer... tente de trabalhar voltando ao básico, faça um plano de contingência, explicar que isso não era ciência de foguete, que simplesmente significava olhar o negócio e geri-lo pelo caixa e verificar se ele, dentro desse tsunami que atingiu todos nós, pertencia àquela categoria de business particularmente golpeados, porque sabemos que teve business que depende da presença do público, da interação do público, como pode ser um restaurante, como pode ser uma companhia aérea, como pode ser um barbeiro, por exemplo, um cabeleireiro, etc., que foi particularmente golpeado. Outros menos, e enfim, tivemos categoria de business, descobrimos ao longo desses 4 meses, que ficaram super resilientes e que estão prosperando, inclusive, né? Fazer um plano de contingências, indo à tua pergunta, estávamos sensibilizando esses empresários, significava, antes de tudo, cuida das pessoas, porque empresas, Marcos, é feita de pessoas que trabalham e tomam decisões. Então, estávamos dizendo, cuida da saúde de pessoas, verifica, eventualmente, aquelas que podem ser colocadas em casas e não interromper com essas pessoas, por exemplo, do teu back-office, do teu escritório, o trabalho, utiliza melhor essas pessoas, fornece meios, obviamente, para que eles possam trabalhar de casas, e começa a trabalhar nas outras linhas do teu business. Quais são as outras linhas? A receita. Receita significa fundamentalmente clientes. Como faço eu para não interromper
o serviço aos clientes, dependo de fornecimento que tem chegado ao porto, porque tivemos problemas de supply chain, de cadeia de suprimento. Se é isso, encontra imediatamente alternativas, liga para os clientes, conforta eles que você está utilizando. Se for um restaurante, conforta eventualmente que faz catering, por exemplo, ou que você está utilizando os meios para continuar o suprimento, e segundo, para dar proteção do ponto de vista, obviamente, epidemiológico, alimentar. Começa, como o Fábio falou, a verificar como racionalizar custo, né? Quais são os custos que eu posso, despesa que posso eventualmente postergar, que não são estratégicos nesse momento, porque eu tenho que governar a minha atividade por caixa, reunindo contas a pagar, contas a receber, quem faz as compras, fazendo projeções para os próximos, eventualmente, 6 meses, 12 meses, base caixa, e começando a cortar, literalmente, tudo aquilo que não te impacta imediatamente o negócio, né? Verifica se tem algumas medidas que o governo está editando que você possa aproveitar. Sabemos que o governo colocou à disposição toda uma série de medidas no que diz respeito ao custo de trabalho. Alguns bancos, apesar dos pesares, se mostraram cooperativos imediatamente, barrigando, como nós dizemos em português, ou seja, postergando determinados vencimentos. Mas, principalmente, aproveita dessa situação, médio, pequeno e microempresário, para fazer eventualmente aquilo que você não tinha feito. Pensa o negócio, pensa essa crise como uma oportunidade. Eu tenho ouvido, aliás, Marcos, todos os ouvintes, alguma história de sucessos de restaurateur, ou seja, gente dono de cadeia de restaurante, que não parou. 70% do negócio ficou de pé porque ele se inventou. Eventualmente me contavam de não somente fazer delivery, mas inclusive serviu almoço e janta nas pessoas que não querem cozinhar ou não podem cozinhar. Eu vi situações de lavanderias, até onde eu me servo, que imediatamente enxergaram uma oportunidade na possibilidade de fazer e vender máscaras, aquelas de panos. Então, os empresários de vários setores, inclusive aqueles que estavam sofrendo, que se mexeram, conseguiram, em um certo momento, ter ideias, ou com a digitalização, ou até sem a digitalização, para poder preservar os negócios. E preservar as coisas mais importantes de cada um dos negócios. Como disse, uma dessas coisas pode ser recursos humanos. E mais do que nada, isso é interessante, quando tem uma crise desse tipo, que obviamente nunca ninguém de nós experimentou no passado, as pessoas veem efetivamente aquilo que lhe falta. E isso é crônico, sinto muito dizer isso, mas temos que dizê-lo. O empresário médio, pequeno, ou micro, ou até grande empresário, não cuida do controle básico dos próprios negócios. E isso foi sentido, eventualmente, enormemente nessa crise. Não cuida da contabilidade, não cuida de informações básicas para tomada de decisões imediatas e rápidas, não cuida, eventualmente, de ter um pequeno, às vezes, IRPzinho. Hoje, com menos de R$1.000, você instala um IRP que te passa informação e cuspe relatório para poder ter uma bússola e se orientar, obviamente, nessa situação absurda que vivenciamos em março e em abril. Portanto, aquilo que deveria ser o normal, ter um negócio minimamente controlado para poder enfrentar a crise. Mas eu diria mais, e te dou um gancho para os teus comentários subsequentes, Marcos, para poder ir em uma fintech como a tua, ou até em outro provedor de recursos e dizer: eu sei que vocês fecharam as torneiras, mas olha aqui, eu sempre paguei as minhas contas, te mostro todos os meus números, olha a minha performance, e te auxiliar na análise de crédito. E tentar, obviamente, de te dizer: Marcos, me financie, porque eu vou sobreviver. Olha o meu negócio, como se sustenta, quais são as margens do meu negócio, olha o que estou fazendo, projeções para os 12, 24 e 36 meses, com vários cenários, plano de contingência, aquilo que acabamos de mencionar. Você se convenceria mais rapidamente e mais efetivamente que aquele é um bom empresário, que aquele é um bom manager. Então, não é uma crítica, mas aqui estamos aqui para encorajar as pessoas, estamos aqui para olhar para frente, não olhar para trás. Aproveitem desse
pandemônios que estamos passando, que passamos, para poder entender o que mais precisa nesse mundo moderno para vocês gerenciarem bem as vossas empresas. Muitas ideias foram lançadas agora pelo Fábio, estamos em um mundo digital, aconteceram tantas coisas que eu nunca poderia imaginar nesse período, e consegui trabalhar, fazer um novo curso sobre Digital Transformation, me comunicar todo dia com a minha equipe, e ser produtivo e produzir, obviamente, mais eventualmente do que produziam no escritório. Então, façam isso, utilizam os melhores recursos internos, continuem gerindo a empresa pelo caixa, façam um plano de contingências, se cerquem também de gente que possa dar auxílio para vocês, consultores, não é para vender o meu peixe, mas um bom empresário, às vezes, é aquele que imagina um produto, sabe como colocá-lo no mercado, sabe fazer o marketing, mas não tem experiência com crise. Então, procurar quem que possa te dar um aconselhamento neste momento, te possa endereçar na melhor casa para, obviamente, te ajudar do ponto de vista de crédito, não é uma derrota, ao contrário, é uma facilitação. Portanto, fundamentalmente, voltando objetivamente à tua pergunta, a crise estamos vendo, obviamente, em toda uma série de situações tristes, de empresários fechando, mas a maioria que eu tenho discutido também é gente que fez aquilo que nunca tinha feito antes, investindo em digitalização, investindo em recursos humanos, preservando os valores fundamentais das empresas e se preocupando para criar um punho duro e forte para resistir para o futuro. Essa é a minha mensagem, Marcos. Muito bom. Acho que sempre no ambiente de crise a gente tem a oportunidade de melhorar, né? E melhoria constante, né? A gente nunca está pronto para absolutamente nada. A economia, o mercado, os setores são seres vivos aí que vão se modernizando a cada momento, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, Marcos, eu queria fazer aqui só 2 rápidos comentários. O Yuri Ramos Pereira, no nosso YouTube da Money Invest, fez uma observação interessante em cima do que o Fábio falou, que a tecnologia ficou muito mais barata e, portanto, mais acessível para outras empresas entrarem no jogo. Quer dizer, quem estava fora do jogo pode aproveitar a crise, comprar a tecnologia mais barata, que é um fato, né? E entrar nesse jogo finalmente, embora com atraso. E o Marcelo Leone, sobre a questão da possível segunda onda de coronavírus, ele diz que é fundamental que não aconteça mesmo, que se acontecer é a pá de cal, mas que isso vai depender muito de como o Brasil vai lidar com a pandemia nos próximos meses. De fato, se o Brasil não souber lidar com isso, estaremos enrascados. Agora, Marcos, eu queria aproveitar o gancho do que o Salvatore falou e do que o Fábio falou também, quer dizer, a transformação digital é imperativa, cuidar do caixa, fazer... O Salvatore deu uma aula aqui do manual básico de um empreendedor. O problema é que o brasileiro ele tem a veia empreendedora, mas nunca ensinaram para ele como empreender. Nunca ensinaram na escola, né? Não tem educação financeira, ele sai fazendo. Ele esquece que tem que cuidar do caixa, aí vem uma crise como essa, ele sobrevive uma semana, claro, né? E talvez o que poderia ser o principal socorro do governo aos micro, pequenos e médios é, de fato, fazer o crédito chegar na ponta. E isso não aconteceu. O Salvatore até mencionou que os bancos deram a barrigada que ele falou, né? De fato, para pessoa física, eu tenho o meu caso aqui, eu consegui estender o meu crédito imobiliário, fiquei 3 meses sem pagar. Isso funcionou, porque eu já tinha um crédito com o banco. Agora, pequeno empresário que bateu na porta do grande banco e pediu crédito, a resposta do banco foi: qual a garantia que você me dá? Mas que garantia? Se minha empresa está fechada, meu restaurante fechou, o meu comércio, minha lojinha fechou, eu tenho garantia 0 para te dar. E aí, nesse contexto, Marcos, eu queria entender o seguinte: o que as fintechs, o que esse mundo financeiro tecnológico poderia oferecer para quebrar essa lógica cruel de que se o grande banco não empresta, então não tem crédito no mercado? O que você poderia dizer para a gente? Tá, eu vou aproveitar então, Luiz, para responder a pergunta aqui da... Agora, eu não sei se é a Dominique ou Dominique Cohen, me perdoe, Dominique. Ainda está muito difícil acessar as linhas de crédito com juros baixos, tipo Pronamp. O que podemos fazer como empreendedores? Então, vamos lá. Eu vou te falar o que eu venho repetindo há muito tempo, tá? E até numa live que eu participei, promovida pelo Ministério da Economia, eu falei, olha, o Pedro Guimarães falou algumas vezes já, o presidente da Caixa Econômica Federal falou que a Caixa Econômica Federal tem 5.500 agências, que
é uma capilaridade que chega aos 4 cantos do país. Olha, eu digo a você, a Money Money Invest, assim como outras fintechs, elas estão presentes dentro de todos os computadores de todos os brasileiros e de todos os celulares. Capilaridade é o que a gente mais tem. Mas o que eu digo para você é o seguinte, tem que ter crédito. A gente tem 2 coisas aqui acontecendo no Brasil que eu também acho que são fatores absolutamente diferentes e positivos e podem ser a chave da retomada. A primeira delas é taxa de juros. A gente nunca viveu a taxa de juros de 2,25% ao ano e já tem economistas do Focus, amigos meus, dizendo que vai para 1,75%. Então, isso, gente, é fundamental. Porque imagine você se o seu crédito imobiliário estivesse lá a 20% ao ano. Imagina que destruição de valor. Agora, a 2%, daqui a pouco, a gente vai ver a Caixa Econômica Federal financiando imóveis a 4% ao ano. Então, isso é um ano para a economia muito bom e para quem está devendo é muito importante. Mas o que eu digo é o seguinte, esses problemas são problemas muito grandes, não existe... a iniciativa privada não vai resolver o problema da pandemia. São os bancos centrais e os governos centrais que têm que resolver, como tem acontecido no mundo mais desenvolvido, e tem tido bastante iniciativa aqui no Brasil também. Porém, a solução ela tem que ser solução nova para problema novo. Não dá para tentar fazer solução velha para problema novo. O que tinha que fazer é muito simples. O BNDES, aliás, já tem uma chamada pública colocando 4 bilhões à disposição para se criarem fundos de investimentos para apoiar o micro, pequeno e médio empresário. Mas ainda é complexo, porque ele quer dar só 90%. O mercado privado não vai tomar esse risco, porque esse dinheiro tem dono e as pessoas também não querem perder o seu dinheiro. Então, te respondendo agora diretamente, Luiz, o governo federal, através do BNDES ou algum órgão, tem que entrar com os recursos financeiros. O Brasil é muito desenvolvido do ponto de vista de produtos e tem grandes assets. Aliás, eu fui sócio de uma asset incrível que faz isso em 30 dias. Elas criam fundos de investimento, os famosos FDICs, e cadastram as fintechs, como a Money Money, como os meus colegas, tem tantas boas fintechs aí na BFintex, para distribuir esse dinheiro. Então, te dou um exemplo. Imagine o seguinte, que a gente faça isso regionalmente. A cidade de São Paulo falou o seguinte, preciso salvar os restaurantes. Ok, como é que faz? Olha, vamos colocar R$1 bilhão na mão dos restaurantes, porque eles vão continuar fechados. Ótimo. Cria-se o fundo, que não tem rocket science aqui, deposita-se esse recurso no fundo e estipula um critério de elegibilidade simples, ou seja, olha, o cara tem que ter 10 funcionários ou mais, tem que ter 2 anos de existência ou mais, e tem que não demitir os funcionários, ponto. Na hora que ele cria esses critérios, a gente modela os nossos algoritmos de crédito para aceitar somente esse tipo de restaurante. O cara vai na internet, pede o crédito, entra lá no motor de crédito da Money Money, em 24 horas eu conto para ele se está elegível ou não e já emito o contrato. A gente coloca o dinheiro na conta digital dele em 24 a 48 horas. Ponto. A gente não está contando nada do que a gente não faz no dia a dia, só que a gente faz no mundo privado de crédito normal. Então, o que tem que fazer é isso. O Dominique perguntou aqui do Pronamp. O Pronamp é uma ideia boa, mas não vai acontecer nada com o Pronamp. O Pronamp, na verdade, ele simplesmente dá a garantia, tá certo? Para bancos privados, para os bancos darem o crédito. Só que é muito complexa essa trajetória, até porque ele limita a taxa de juros, a CDI mais 1,25% ao ano. E para os bancos não faz sentido emprestar a CDI mais 1,25% ao ano. Então, eu acho que a solução vem dos bancos públicos, do governo federal, melhor dizendo, utilizando as fintechs que têm um poder de capilaridade incrível, impressionante e com uma velocidade que a gente não viu ainda. Então, primeiro ponto que eu falei, taxa de juros muito baixa. Isso é uma alavanca para a gente retomar. E o segundo ponto que eu falo é a tecnologia. A tecnologia e a regulamentação que o Banco Central já promoveu. Ou seja, hoje, a Money Money Invest, ela opera sob a legislação do Banco Central através de uma instituição financeira regulada. Então, a gente está fazendo tudo absolutamente dentro da norma, que é muito rígida, mas faz com que a gente também não corra riscos desnecessários e não ofereça riscos desnecessários. Então, no começo da conversa, eu te falei, olha,
a gente vai falar com o pequeno e médio empresário e também com o investidor. Queria dar uma derivada agora aqui para a renda fixa, né? Então, eu acho que a gente está aqui a minutos de enterrar a renda fixa. A renda fixa hoje, que é aquele dinheiro que você coloca num CDB de um grande banco. Aliás, pessoal, fazendo um parênteses, hoje no Brasil a gente tem 5 grandes bancos cobrindo 85% do volume financeiro e de crédito no país. São 3 bancos privados e 2 públicos. Isso também é muito ruim, porque você tem pouca fonte de financiamento. Aliás, eu já dizia antes da pandemia, se o Brasil voltar a crescer, não tem fonte de financiamento disponível. Foi até um dos motivos que a gente montou a Fintech. Mas voltando a falar da renda fixa. Então, você que tem algum dinheiro para investir hoje, se você investir seu dinheiro lá na renda fixa tradicional, no CDB do grande banco, desses 5 grandes bancos, eu vou dizer para você o seguinte, é equivalente ao meu avô guardar dinheiro no colchão, porque ele não rende nada. Ô Marcos, antes de você continuar, quer dizer, então você já deu o cenário, Selic baixíssima, CDB de grande banco não paga nada, caderneta de poupança não paga nada. Então, antes que você fale, até para que você não influencie a resposta das pessoas, eu vou compartilhar a tela, porque a gente tem uma pergunta exatamente sobre isso, para a gente entender o que as pessoas que têm dinheiro investido, que gostam de renda fixa, estão tomando de decisão diante desse cenário, obviamente, de juros baixos. Quer dizer, agora não dá para ficar com o dinheiro parado no CDB de grande banco, não dá para ficar com o dinheiro parado em caderneta de poupança. Então, a pergunta é a seguinte, com os juros baixos, o que você prefere? Alternativa número 1, são 2 alternativas aqui. Alternativa número 1, bolsa de valores, né, com os seus riscos, obviamente, ou procurar uma renda fixa que seja mais rentável do que CDBs de grandes bancos, do que uma caderneta de poupança. Então, você que está no YouTube da Money Money Invest, responda aí 1 ou 2, ou responda bolsa de valores ou uma renda fixa mais rentável. E quem está aqui no Zoom com a gente, eu vou lançar aqui a pergunta para a gente poder saber aí qual é a opinião das pessoas. Vou lançar aqui, pronto, está valendo. O que vocês preferem, bolsa de valores ou uma nova renda fixa mais rentável? Vamos ver aqui. Ô Luiz, olha a responsabilidade do que nós estamos falando aqui. Tem quase 200 pessoas nos acompanhando já, hein? Pois é. Olha lá, hein? Vamos falar direitinho para eles. Exatamente. Olha só. 70% já votaram. Vou esperar mais 10 segundinhos. Pessoal votando também aqui no YouTube. Ó, o YouTube está dividido, hein? O pessoal votou 1, 2, 2. Pessoal dividido aqui. 2, está ganhando 2. Pronto. 80% já votaram. Vou encerrar aqui a nossa votação, compartilhar com vocês o resultado. Atenção, muito bem. 72% querem uma nova renda fixa mais rentável e 28% estão dispostos a correr o risco da Bolsa de Valores. Então, já que a maioria quer uma renda fixa mais rentável, a pergunta que eu faço para você, Marcos, é que existe uma renda fixa mais rentável? Essa renda fixa ela tem o mesmo risco que a renda fixa, que não é mais rentável, que você pode contar para a gente? Eu adorei aí essa resposta da turma aí. Não, existe sim a renda fixa mais rentável, existe pelo seguinte, na primeira aula de economia lá a gente aprende que o risco e o retorno eles caminham juntos, né? Opostamente, mas estão ali caminhando juntos. Então, que a gente fala que tem a nova renda fixa hoje, né? A nova renda fixa, na nossa visão, é a renda fixa de dívida privada. Ela já acontece com as grandes companhias vão ao mercado emitir suas dívidas e a gente já investe nos fundos multimercado, nos fundos de crédito, só que por serem grandes companhias e teoricamente oferecerem um risco muito mais baixo, a remuneração também é muito baixa, que é o mercado de capitais, é onde eu milito há muitos anos. O que a gente tem hoje regulamentado pelo Banco Central é o empréstimo coletivo, o empréstimo peer-to-peer, que não difere muito do que a gente já viu acontecer no mercado através das debêntures e tudo mais. E aí é o modelo de negócio da Money Money, assim como diversas outras fintechs de altíssima qualidade, que é você fazer análise, você pega lá a pequena e média empresa, analisa o crédito de uma maneira com bastante experiência e bastante tecnologia, e se você entende, se a fintech entende que o crédito ele é bom, você dá um rating, você dá uma classificação de risco para esse crédito que vai dizer qual é a taxa de juros que deve ser cobrado, ok? Isso vai para a plataforma e fica disponível para as pessoas físicas comuns.
O cara não tem que ser investidor qualificado, nem investidor profissional para fazer um investimento em papéis de renda fixa de dívida privada de pequenas empresas. Então, ele vai lá na plataforma da Money Money e ele investe R$1.000, R$2.000, R$10.000 em cada empresa e forma a carteira dele. Bom, o que acontece hoje? Você pega o seu dinheiro e leva num banco privado. E ele te fala o seguinte, olha, eu vou te remunerar 2% ao ano. O banco privado pega esse mesmo dinheiro e empresta para várias empresas pequenas, e aí eu vou dar um dado de Banco Central, que eu acho um absurdo, mas eu vou falar, a taxas médias de 48% ao ano. Ele tem uma taxa de inadimplência ali, que também, dado de Banco Central, o último que eu vi, de 3,8%, deve aumentar um pouco agora. Então, ele emprestou a 48, perdeu 4, ficou com 44. Entregou 2 para você, não precisa nem falar que é muito o spread bancário. E é muito do seguinte sentido, é muito caro para quem paga e é pouco dinheiro para o verdadeiro dono do dinheiro. Então, o que as fintechs vêm? Elas vêm desconstruir esse mercado e fazer a desintermediação financeira perfeita no ambiente da tecnologia para o pequeno empresário e para o pequeno investidor. Então, seleciona-se o pequeno empresário, a pequena dívida, leva para a plataforma. Então, ele já foi analisado, e tem uma análise para você também observar, obviamente, e oferece para o pequeno investidor. Isso é nova renda fixa, pessoal. É a renda fixa que gera valor, é a renda fixa que movimenta a economia, é a renda fixa que agrega valor na economia real. Porque vamos combinar, emprestar dinheiro para o governo e ganhar 2 dígitos, isso para nós, para quem tem algum dinheiro para emprestar é bom, mas para todo o resto da economia é ruim. Isso não é bom. Então, a taxa de juros baixa, ela é positiva. Então, tem sim renda fixa alternativa que remunera, e as fintechs são as responsáveis por isso. E vou falar sempre, as fintechs e o Banco Central, porque o Banco Central apoia muito as fintechs nesse sentido. Então, é essa renda fixa que a gente defende e a gente não tem dúvida nenhuma. Eu vou dar só um dado, tá? Nos Estados Unidos, tem uma única empresa que nessa modalidade já operou 55 bilhões de dólares. E o mercado inteiro, Europa e Estados Unidos, já passou de 100 bilhões de dólares de empréstimos no segmento peer-to-peer lending, tá? Luiz, pessoal, tem algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente, como a gente já está falando há bastante tempo, acho que a gente poderia começar a responder um pouco mais. O que vocês acham? Ótimo, ótimo. Bom, aqui tem uma acho que a gente já respondeu, do Wesley Viana Almeida. Ele fala, meu investimento em fundo de investimento renda fixa em banco entrou em colapso. Eu migro para qual investimento? Acho que eu já te falei, Wesley. Acessa moneymoneyinvest.com.br ou entra no site da AB Fintech, você vai ver tantas fintechs bacanas que tem lá, dos meus colegas, e você vai ter um leque aí de oportunidades, tá? Ô, Marcos, acho que é interessante falar que sempre diversificar os investimentos é uma boa saída, né? Então, esse produto que o Marcos explicou, que é a nova renda fixa, ela, sem dúvida, ela pode ser um componente dentro de uma carteira de investimentos, né? Então, não se trata que ninguém está dizendo, pega 100% do seu dinheiro e coloca numa única modalidade. Ao contrário, você diversifica, compõe uma boa rentabilidade. Agora, definitivamente, ficou claro que com uma taxa Selic de 2,25%, deixar o dinheiro parado no grande banco está perdendo dinheiro. O dinheiro está dormindo lá, nada vai acontecer. Acho que o mix, né, como a gente fala, está tendo essa briga, até o Fábio citou aqui, a briga do Itaú e da XP, agentes autônomos. Olha, eu dou minha opinião aqui, o agente autônomo é necessário, é incrível, eu acho muito bom, porque para operar renda variável, olha, eu sou um cara muito ruim de renda variável, eu perco dinheiro na renda variável. Se eu tenho um agente autônomo que está lá olhando todo dia, analisando, me ajudando, a chance de eu perder dinheiro é menor. Então, renda fixa livre de risco, que é o dinheiro no colchão. Eu vou começar a falar dinheiro no colchão agora. Acho que um pouco desse dinheiro no colchão vai sempre existir. Renda variável é uma boa opção. Acho que agora, por exemplo, se olhando a bolsa batendo quase 100 mil pontos, eu tenho medo de entrar, mas é sempre uma boa opção. Você pode escolher uma carteira a dedo ali e pensar boas oportunidades. A nova renda fixa, eu acho que é uma grande opção. Fundos imobiliários, eu gosto muito, precisa ver agora essa questão dos escritórios. O Fábio, de novo, falando muito do Fábio, que o Fábio citou aí que o Google entregou escritórios, a XP também, mas acho que o imobiliário sempre vai ser uma alternativa. Então, sem dúvida nenhuma, é a diversificação que vai te levar a remunerar melhor seus investimentos. Ô, Marcos, só para não perder o gancho, o Marcelo Ligo, que está aqui na sala do Zoom, mandou aqui no Q&A, aliás, as pessoas podem mandar aqui no Q&A e também no YouTube. Ele pergunta o seguinte, qual é o risco desse investimento que você explicou, Marcos,
caso a empresa não cumpra com o pagamento. Então, primeiro, acho que seria legal você explicar, que você falou que a Money Money faz uma classificação de risco dessa empresa, não é isso? E essa classificação que gera a remuneração, e aí a pergunta do Marcelo é, ok, temos uma classificação de risco, temos uma taxa de juros combinada, e se a empresa não pagar, o que acontece? Acontece assim, você está tomando o risco de crédito. Quando você investe num banco, um CDB, você toma o risco de crédito do banco. Se o banco quebrar, você não recebe o dinheiro. A chance é muito pequena, por isso que ele te paga muito pouco. Quando você toma risco de crédito de uma empresa que tem menos solidez, obviamente, do que um banco, você recebe mais retorno, mas você corre o risco de crédito. Qual é a fórmula mágica para a gente falar, pô, isso faz sentido? A diversificação. Então, por exemplo, Marcelo, se você me disser o seguinte, Marcos, vou fazer um número redondo aqui, tá, pessoal? Eu tenho 100 mil reais para investir na Money Money e quero fazer uma carteira. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, invista 2 mil reais em cada empresa, 3 mil reais em cada empresa, porque provavelmente a inadimplência da sua carteira ela vai ser aderente à inadimplência da carteira da Money Money. E eu acabei de falar para vocês que pelo Banco Central lá, esse grupo de empresas tem uma inadimplência média de 3,8. Mas vamos assumir que isso vai subir agora na época da pandemia. Vamos imaginar que a gente tenha 8% de inadimplência. Só que você está investindo o seu dinheiro a uma taxa nominal de 22%, 23% ao ano. Se você perder 3, você vai ficar com 15. Desculpa, se você perder 8, você vai ficar com 15 ainda. 15 é 7 vezes e meia o CDI. 7 vezes o CDI. Então, quer dizer, vai haver inadimplência. A carteira da Money Money hoje não tem inadimplência, mas a amostragem ainda não é tão grande. Mas vai haver, faz parte desse jogo, tem inadimplência. Mas se você diversifica a sua carteira, a chance de você ter uma inadimplência diluída e mais aderente ao que é o mercado é muito grande. E dado que a taxa de juros ainda é muito grande, mesmo sendo metade do que o banco cobra ainda é muito grande, ela remunera muito bem a sua carteira. Essa é a lógica. E isso é o que a gente defende, né, quando a gente vende um investimento Money Money. Tá certo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho também. Salvatore, tem uma pergunta bem interessante aqui do Emerson Bento. Ele pergunta o seguinte, dado que tendo em vista os custos elevados de uma recuperação judicial, que alternativa é mais indicada para as pequenas empresas que precisam, que estão numa situação de crise? Uhum. Bom, obrigado, Emerson, de me fazer sempre boas perguntas. Todo mundo que me conhece sabe que eu não considero a recuperação judicial como uma ferramenta para permitir às empresas recuperarem o próprio business. Por quê? Quando você entra em recuperação judicial, você destrói muito valor. Destrói valor porque custa muito, destrói valor porque as decisões são demoradas. E se você está indo na justiça, significa que você tem algo contra a outra parte, não está concordando, não é? Nós enxergamos a recuperação judicial apenas como um framework, um arcabouço para atingir determinados objetivos, que pode ser facilitar a tomada de empréstimos, eventualmente vender aquilo que é chamado pela mesma lei unidade produtiva isolada, sem que os compradores possam carregar os passivos que foram gerados no passado pelo empresário, não facilita o turnaround. Inclusive, o crédito desaparece, os fornecimentos devem ser feitos à vista na maioria dos casos. Dito isto, respondendo objetivamente ao Emerson, um empresário que possa passar por uma situação de crise, primeiro estamos assumindo, obviamente, de gente de boa fé, que sempre tenha pago tudo, que gere a própria empresa para prosperar. Então, não entre em crise de forma, obviamente, combinada ou de forma pensada. Foi pego pela crise. Então, esse tipo de situação, o empresário deve se cercar de alguém que entende de crise, estruturar um plano que mostra como sair da crise, tá? E sempre tem alternativas, obviamente, e de forma séria e organizada discutir com os próprios credores. Né? Dificilmente eu vi situações que sejam organizadas da forma como estou dizendo, não vingarem. Se recupera
valor facilmente, se mantém a credibilidade e se consegue até prosperar. A coisa que a recuperação judicial eventualmente pode permitir, quando você deve entrar em recuperação judicial, é se proteger caso determinados credores, não obstante a larga maioria queira te ajudar, se proteger contra ações desses holdouts, ou seja, desses francos atiradores. Então, Emerson, eu descartaria, numa situação de crise, em pensar exclusivamente a recuperação judicial, eu pensaria a um plano de reestruturação fora do contexto da recuperação judicial, consensual, e deixaria na última gaveta a hipótese da RJ. Legal, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Fábio, que chegou, achei interessante. A Joana Barbosa, Fábio, está perguntando o seguinte, falou, eu tenho um comércio de bairro e tenho zero familiaridade com as redes sociais. Por onde eu começo? É uma boa pergunta, hein, Fábio? Eu também quero saber. Ligando para Greens, liga para o Fábio. Tá meu telefone aqui no chat, e daí depois você liga para mim, Joana. Obrigado pela pergunta. Queria só, antes de responder a pergunta da Joana, falar uma coisa importante. Esse setor de investimento, nos últimos 5 anos, ele junto com o setor de maquininha de cartão, foram os 2 setores que mais cresceram em publicidade no Brasil. Ou seja, os bancos, não só os bancos convencionais, como esses 5 aí que o Marcos falou, eles descobriram, né, que podem se comunicar digitalmente, etc., com as pessoas, né? Então, aí fica mais uma dica aí. Mas, voltando à pergunta da Joana, assim, a gente fez uma ação muito legal aqui na Greens. Teve um funcionário, um colaborador nosso, que é o Robson, e logo que começou a pandemia, eu acho que tem uma coisa das pessoas, né? O Salvatore falou muito bem, acho que eu concordo muito com esse ponto. As pessoas se sensibilizaram, né? A empatia passou a ser um valor muito importante, né? E o que ele percebeu lá? Que eu acho que vai casar com você, Joana. Ele percebeu que as feiras livres de rua em São Paulo, as pessoas não tinham a menor familiaridade de vender frutas e verdura, né? Verduras pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou qualquer outro canal, né? Então, o que ele fez? Ele criou um negócio que chama Empreendedores Locais. Então, entra lá no Instagram e procura empreendedores locais, né? E ajudou minimamente as pessoas a se organizarem digitalmente. Não é difícil, né? Então, as pessoas às vezes têm aquela sensação, nossa senhora, vou ter que entrar nesse mundo digital. Não é difícil, é bem didático. As próprias plataformas, né, o Facebook, o Instagram, são bem intuitivas, elas facilitam, né, a entrada de novos clientes, parceiros ali, porque também é o próprio modelo de negócio deles, né? Quanto mais gente tiver na plataforma operando, mais eles ganham dinheiro. Mas é tranquilo de você entrar, não se assusta com essa migração, né? Dá uma olhadinha nesse perfil que eu te falei aí, empreendedores locais, e lógico, pode escrever para a gente também, que a gente vai ter o maior prazer aí de te ajudar nesse sentido. Legal. Então, tem mais uma pergunta aqui no Zoom. É a pergunta do Renato Restier, que, aliás, é um grande amigo. Beijo para você, Renatinho. Um famoso gestor, ao participar de uma live, comentou que há uma tendência de alteração do cash is king, acho que é para você, hein, Salvatore, para o cash is trash, onde o valor passa a ser a efetiva participação nas boas empresas via equity e dívida. Qual que é a sua leitura a respeito? O que você acha? Olha, Renato, cash vai ser sempre king. Tão verdade que se você verifica a performance do Warren Buffett e compara com a Bolsa de Valores, você sabe que o Warren Buffett é um dos maiores investidores dos Estados Unidos, ele sempre olhou os fundamentais. Agora, quem mencionou esse cash is trash é o Ray Dalio, que dizia, não deixa o dinheiro no colchão. Ou não investe praticamente em CDB de bancos, que hoje está dando negativo, se você tira a inflação. Procura investimentos alternativos. É isso que o Marcos hoje está nos propondo, um investimento alternativo fortemente diversificado. É só, obviamente, se inteirar, verificar o porquê é diversificado, do porquê é o alternativo, quais são as seguranças que esses investimentos te oferecem, versus aquilo que hoje um banco te ofereceria, que com certeza a inflação vai comer até o teu capital.
E se me permitirem, espero ter respondido a tua pergunta, Renato, eu tenho uma pergunta para o Marcos. Marcos, se você pode nos explicar, principalmente a dezena de empresários médios, pequenos e micro que estão nos assistindo hoje, o que você pede para que o empresário possa ser facilmente financiado e rapidamente financiado pela Money Money? O que ele deveria ter minimamente entre controles internos, gestão? Pode explicar isso? O que vocês olham? Porque isso é importante para mostrar, obviamente, como você conduz a tua análise de risco. Claro. Bom, legal. Posso sim. Por que a vida inteira, quando eu fiz negócio com grandes companhias, por que a gente consegue, por exemplo, analisar o risco de um grupo grande como um frigorífico muito grande, não vou citar nomes aqui, que fatura bilhões, por que eu consigo analisar esse risco e fazer uma debênture, uma operação grande, e não consigo, da mesma maneira, analisar o risco de uma loja que vende carnes ou de um açougue? Pelo seguinte, porque a grande companhia ela tem controles internos, ela tem o RI, ela tem, que é o relação com investidores, ela tem os balanços auditados por uma auditoria Big Four, ela tem todo um arcabouço de governança que a gente consegue olhar os números e falar assim, olha, e existe uma técnica para analisar crédito, então a gente consegue analisar e definir uma linha de crédito. A pequena empresa não tem. Muitas vezes ela não tem balanço. Muitas vezes ela não tem um fluxo de caixa. Então, o que os bancos fazem? Eles pegam essas empresas, restaurante, 10 funcionários, 100 mil de faturamento, põe nessa bacia aqui, o crédito é esse. Está errado, tudo bem que não havia uma outra forma de fazer. Como é que a gente analisa crédito? A gente tenta inferir a real capacidade de geração de caixa desse empreendedor. Porque, pessoal, a gente opera clean, a gente opera com aval dos sócios. Eu tenho alguns amigos que estão aqui na live, que foram meus colegas irmãos, falam, o Marcos ficou maluco, não quer mais operar com garantia. Não, há uma taxa de juros de 2%, e se a gente tiver a capacidade de entender a geração de caixa da empresa, a gente pode sim operar clean. Então, vamos lá. A gente tenta verificar com muita tecnologia a capacidade de geração de caixa. E vou te dar um exemplo, Salvatore. Onde é que está escrita toda a sua vida financeira? No seu extrato bancário. Então, um dos documentos que a gente pede para o tomador do crédito é o extrato bancário. E esse extrato bancário, através de tecnologia, aliás, mandando um abraço aqui para o Cleiton Duarte, nosso CTO, e para o Tominhas, que também era tecnologia, nosso sócio, eles desenvolvem algumas ferramentas que a gente consegue traduzir esse extrato em quase que um fluxo de caixa perfeito. Então, isso vai derivar, e o Salvatore sabe muito bem disso, a uma ajuda para o tomador do crédito, para a gente ajudar ele a ler melhor o business dele, porque às vezes ele pode estar perdendo dinheiro e ainda não percebeu isso por conta de não ter todo esse controle que as grandes companhias têm. Então, fundamentalmente, a nossa tese, Salvatore, é que o que paga a dívida é geração de caixa. Se a gente identifica que uma empresa, por mais que ela tenha dificuldades, por mais que ela esteja alavancada, o negócio dela é capaz de gerar caixa, a gente vai dar crédito para ele. E, obviamente, a gente olha aí birôs de crédito, a gente tem uma análise muito grande de compliance, antifraude, tudo isso. Mas, tirando tudo isso de lado, a tese é, se você gerar caixa, a gente te dá crédito. E a gente consegue ver isso. Gente, está muito legal o papo, tem bastante gente na sala ainda, eu queria estar com vocês aqui, até pessoalmente. Um dia faremos isso, né, Luiz? Numa mesa redonda aí, batendo um papo. Eu tenho uma pergunta surpresa para os senhores, eu posso fazer, não? Opa! Essa eu não revelei. Uma pergunta Covid? Mais ou menos, Fabio. A pergunta surpresa é a seguinte: vamos naquela ordem, vai. O Luiz responde primeiro, depois o Fábio, depois o Salvatore, que aí ele tem mais tempo para pensar, tá vendo, Salvatore? Se na sua festa de Réveillon, lá quando você estava com seus amigos, seus familiares, abrindo aquela champanhe, você ficasse sabendo, só você, e eu não estou falando de saúde, eu estou falando de negócio, que haveria essa pandemia, o que você teria feito de diferente na sua vida? Eu não teria nem aberto a champanhe, né? Economizava. Você foi perguntar para economista mão de vaca, já poupava a champanhe. Ia na base da tubaína, já que tubaína está na moda, né? Eu ia na tubaína. Vendia champanhe, né? Mas o que você faria, Luiz? Diferente da sua vida.
Não, no meu caso, porque assim, eu tenho um mercado muito particular, né? Eu sou um economista, um jornalista, que nos últimos, há 10 anos, na verdade, eu faço palestras, mas efetivamente eu mergulhei no mundo de palestras há uns 4 anos. E a minha vida é viajar o Brasil fazendo palestras, cenários econômicos e eventos. Se eu tivesse uma notícia de que viria uma pandemia, que iria fechar as cidades, eu não posso viajar, não vai existir evento físico, não vai existir nada. A primeira medida que eu teria tomado era, eventualmente, como eu também sou jornalista, poderia, uma possibilidade, ter procurado um emprego e voltar a trabalhar em redação, como eu trabalhei muitos anos na Band, na Isto É Dinheiro, e voltar a ter um emprego normal. Seria um head que eu poderia fazer. Mas não fugindo do meu business, se eu quisesse manter o meu business, eu teria antecipado a minha entrada no mundo digital. Porque acreditem ou não, e aí é uma lição que eu aprendi aqui com o Fábio, acreditem ou não, o meu grande erro profissional nessa área de palestras e eventos foi não ter criado produtos digitais, como esse próprio webinar que a gente está fazendo, cursos online, que muitas pessoas já faziam. Então, a hora que estourou a crise, Marcos, o que aconteceu? Eu recebi diversos telefonemas de profissionais como eu, desesperados. Meu Deus, não todos os eventos cancelados. Eu tinha uma agenda, não vou dizer que ela estava lotada, mas ela estava bem recheada para março, abril, maio, junho, até dezembro. Foi tudo cancelado da noite para o dia. Tudo. Foi assim. Foi um baque. Foi como se minha loja tivesse fechado. E eu não tinha o digital. Eu não tinha curso online, corri, produzi. Eu não tinha o webinar pronto para fazer. Eu não conhecia a ferramenta do Zoom. Então, respondendo a tua pergunta, se eu tivesse sido informado no Réveillon, lá, 31 de dezembro, eu teria me antecipado e teria me posicionado digitalmente para não depender 100% do mundo presencial como eu dependia antes dessa pandemia. Entendi. Aí, falamos de digital, então, direto para o Fábio. Bom, eu acho que o que eu faria? Eu certamente estouraria champanhe, faria uma boa foto para colocar nas redes sociais, né? Tá tudo certo, o Brasil vai dar certo, ano que vem vai ser espetacular. e provavelmente no dia seguinte eu falo, pessoal, acho que a gente vai acabar indo embora antes do Réveillon, né? Dia 1º a gente vai ter que voltar, né, para a realidade, né? E deixaria os amigos lá comemorando e aquela fotinho estaria bem postada lá nas redes sociais. Mas brincadeiras à parte, eu mudei para essa cadeira de empreendedor aí recentemente, né? Me tornei sócio aqui da Greens em setembro do ano passado, e acho que continuaria tendo esse pensamento que a gente discutiu um pouco aqui, né? Vamos olhar esse momento todo, essa crise toda, mas vamos olhar o lado positivo disso tudo, porque tem muita coisa acontecendo bacana. E eu acho que o que o Covid trouxe para a gente foi só um motor de acelerar, porque a gente já ia ter que fazer. O Luiz já ia ter que fazer isso. O que ele fez? Em vez de fazer em 2 anos, ele fez em uma semana. Então, eu acho que se eu soubesse dessa informação antes, provavelmente eu teria ligado o motor antes. Teria ligado esse motor do otimismo antes também. Porque o que eu mais vejo, assim, acho que como empresário, né, como executivo, como publicitário, a gente fala muito, né, com os principais executivos das empresas que a gente atende, né, Pizza Hut, Coco Bambu, Nestlé, né, então tem bastante gente, e as pessoas estão preocupadas e estão olhando só o lado negativo, né, e tem muita gente se reinventando. A rede de hotéis Accor é um exemplo que eu gosto muito de falar, né, os caras... A rede hoteleira, turismo, entretenimento, acho que é a rede que é o setor que mais sofreu. Assim, não é só no Brasil, no mundo inteiro. O que os caras criaram? Eles criaram o quarto home office. Então, você, em vez de trabalhar em casa, às vezes não dá, né? Ou às vezes você está precisando de um tempo só, você vai aluga um quarto home office. Então, assim, tem muita possibilidade. E o brasileiro é super criativo, né? Então, respondendo de novo, cara, eu teria acelerado mais ainda. E muito nessa pegada de se reinventar, olhar sempre esse lado positivo, porque tem muita coisa legal acontecendo, né? Eu acho que a gente conseguiu se conectar aqui, essa mesa aqui, por exemplo. Quando sairia essa mesa física? Provavelmente no final do ano. A gente está falando aqui na metade do ano. Então, olhar sempre por essa perspectiva, né? E acreditar muito no valor das pessoas, né? Se colocar no lugar delas, pegando aqui o que o Salvatore falou,
E eu acho que isso é importante, de valorizar essas pequenas coisas, né? A oportunidade que a gente tem de ficar com as nossas famílias, estar mais próximo, né? Se conectar mais com as pessoas, mesmo que digitalmente. Tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui se conectou muito mais com pessoas que não falava há tempos, por o advento do coronavírus e do confinamento, do que faria presencialmente. Então, acho que o coronavírus trouxe uma coisa que, para mim, ela é ultra valiosa e que a gente desaprendeu, especialmente para quem mora em grandes cidades. Ela trouxe de volta para a gente o tempo. Muito bom, muito bom. E aí, Salvatore, o que você faria? Você não vai me dizer que você correria para a Itália, que lá começou primeiro. É verdade, teria sido impossível, inclusive. Bom, eu compartilho totalmente o que o Luiz Arthur falaram, o Fábio também, mas se posso dividir em 3 estilos, digamos assim. Do ponto de vista de família, com certeza eu teria alugado uma casa na praia com ótima internet e teria me estabelecido lá, porque não tem preço isso, não é, hoje. A segunda coisa, do ponto de vista de patrimônio, gente, vocês estão acompanhando a performance da Amazon, da Microsoft, da Zoom, etc., não teria sido difícil pensar que esses caras não somente não iam perder no pico da baixa, não é? 30%, 40%, ao contrário, cresceram 30%, 40%. O Jeff Bezos é hoje um trilionário incrível. E a terceira coisa, do ponto de vista de negócio, absolutamente sim, o que o Luiz Arthur falou e o Fábio falaram, que teria pensado em como acelerar a digitalização do negócio. Eu estou no negócio de consultoria e dá absolutamente para fazer muita coisa no mundo digital. Eu digo uma coisa, essa pandemia veio para mudar as nossas vidas. Quem diz que eventualmente vão voltar àquilo que éramos antes da pandemia está se enganando. Muitas coisas vão mudar, desde a forma como a gente faz os próprios negócios, se relaciona, está vendo esse webinar aqui, a escola das nossas filhas, universidade. Não vai ter universidade no futuro que não tenha sistemas de aulas assim remota que funcionem decentemente, porque é impossível enfrentar futuramente uma outra possível situação desse tipo sem ter essas ferramentas. Então, as nossas vidas foram aceleradas. Eu espero para o melhor. Espero que podemos passar rapidamente esse 2020, como o Luiz Arthur nos falou, e olhar o que de produtividade, de riqueza para todos nós, essa digitalização, esse mundo digital, esse novo modo de ver, de fazer as coisas, as fintechs, a forma de se financiar para fazer as coisas, nos trazem. Temos que aproveitar. Quem não aproveitar, absolutamente vai ficar nas cavernas. Isso aí, bom. Pergunta surpresa não foi tão ruim assim. Deixa eu só não passar por uma pergunta aqui da Patrícia Leite, pessoal. A Patrícia Leite está perguntando para a Money Money qual é o histórico, para mim, no caso, qual é o histórico dessa nova renda fixa, o aging da carteira da Money Money. Então, te conto, Patrícia, a Money Money opera há 6 meses, nós ficamos 1 ano construindo a empresa, ela opera há 6 meses, e a gente hoje já emprestou muito pertinho de 2 milhões e 500 mil reais, atendemos já 20 empresas e já devolveram dinheiro para nós aí perto de 500 mil reais e a nossa inadimplência é 0. Mas, de novo, esse negócio tem inadimplência e o valor do negócio é ter inadimplência controlada. A taxa média de juros hoje, por acaso eu olhei o BI hoje, está 20,19%, a remuneração ao investidor, 20,19% bruto, e o prazo médio das operações está 16,7 meses, ou seja, tem operações de 12 meses, 18, 24, está em 16, e o ticket médio, bem redondinho, está 117 mil reais. Então, fazendo essa multiplicação, 20 vezes isso, você vai chegar na taxa média. Então, esse é a trajetória da Money Money, porque... E aí, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder. Se eu tivesse estado esses 6 meses antes... Falando da Money Money, a gente deu bastante sorte, porque a gente estava começando a operação. Se a gente já tivesse há 1 ano operando, teríamos uma carteira grande para administrar. Mas o que a gente sempre fala lá entre os sócios, eu, o Cleito, o Thomas, o Walter, a gente fala o seguinte, olha, a própria Juliana e o Adriano, a gente fala, a gente está dirigindo o carro numa estrada, apareceu a neblina, a gente precisa diminuir a velocidade para que a gente tenha uma mínima visibilidade para não bater o carro, mas não podemos parar o carro, senão podemos ser assaltados, pode acontecer outra coisa muito pior.
Então, é diminuir a velocidade, atravessar esse momento difícil e depois a gente vai acelerar muito de novo. Concordo com tudo que os meus amigos falaram aqui. Vamos atravessar esse 2020. 2021 a gente vai ter uma recuperação. Pelo que o Luiz falou, vai ser em U, né, Luiz? Não vai ser em W nem em V, vai ser em U. É um V meio, a outra perna ela é meio, né? Ela é caidinha, forte, assim, né? lenta, né? É um V aberto, né? Um V aberto. Tem gente que chama isso de Nike. Nike, é verdade. Boa. Nike. Boa. Gente, Marcos, eu gostei. Mas só para encerrar, acho que dentro desse clima que você falou, tem uma última pergunta para a plateia aqui. Tem a ver exatamente com o futuro. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque tem a ver com o futuro, para a gente poder sair daqui sabendo se o pessoal está otimista, mais ou menos, em relação ao seu próprio negócio. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. A pergunta é a seguinte: todo mundo vai se transportar no tempo 12 meses. Então, vamos para junho de 2021. Até lá, muita coisa pode ter acontecido. Pode ter ocorrido uma segunda onda de coronavírus, a segunda onda pode ter fechado a economia do mundo de novo ou não, o mundo pode ter dado certo e o Brasil pode ter dado errado, né? Pode ter dado tudo certo na reabertura, não sabemos. O importante é a gente olhar o nosso próprio negócio à luz das oportunidades que nós tivemos aqui no debate de hoje, nas falas do Fábio, do Salvatore, do Marcos, na minha. Pergunta é: como estarão os seus negócios daqui 12 meses? Então, vamos colocar as alternativas. Alternativa 1, melhor do que hoje. Então, quem estiver no YouTube escreve melhor. No mesmo ritmo atual. Quem estiver no YouTube escreve no mesmo ritmo, enfim. Ou pior do que hoje. Então, a comparação é com junho de 2020. Vamos comparar em relação a junho de 2021. Quem está no YouTube já pode responder. Eu vou compartilhar aqui essa enquete para que a nossa plateia aqui no Zoom possa opinar. Vamos lá. Valendo. Como é que estarão os seus negócios daqui 12 meses? Alternativa 1, melhor do que hoje. Alternativa 2, no mesmo ritmo. Alternativa 3, vai piorar em relação a hoje. O que você acha que vai dar, hein, Marcos? Será que o pessoal está otimista? Estaremos melhores, tenho certeza. Tomara que sim, né? Vamos lá, 70% já votaram. Esperar mais 10 segundinhos. Vamos estar melhor. Vamos estar melhor, sim. Tomara, né? Vamos ver. Muito bem, grande maioria já votou. Vou encerrar, compartilhar o resultado com vocês. Vamos lá. Olha só, 90% disseram que a situação estará melhor do que hoje, 10% no mesmo ritmo, o que não significa esse 10% pessimismo, porque quem aproveitou a crise, se está bem hoje, se mantiver o mesmo ritmo, é um mesmo ritmo positivo, né? E não temos ninguém acreditando que vai dar tudo errado. Acho que isso já é um bom começo, hein, Marcos? É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, ditado, né? Nada que está tão ruim que não pode piorar. É isso aí. É isso aí. Bom, acho que foi ótimo. Queria agradecer a presença de todos vocês. Só vou citar aqui, agradecer os sócios da Greens que deixaram o Fábio participar aqui, o Cello e o PH. Um abração para vocês. Quero ver vocês aqui nas próximas. Mandar um abração para o Bruno Carvalho também, o outro fundador da Pantálica, que também com certeza vai estar com a gente nas próximas aqui, e dar um grande abraço para o Décio Pesequilo, que é um mentor. Eu acordo todo dia lá vendo as análises de mercado do Décio, e o Décio que me apresentou, Luiz Arthur Nogueira. Mandar um abração para o Décio. Grande Décio, grande Décio. E também para os meus sócios, a Juliana, o Walter, o Cleiton, o Tominhas, o Adriano, dizer para eles que acho que fizemos a primeira e vamos fazer muitas outras conversas bacanas como essa. Então, passo a palavra aí naquela ordem para vocês. Eu já me despeço por aqui. Obrigado, pessoal, e espero que a gente tenha agregado algum valor para vocês todos aí. Diga lá, Luiz. Obrigado, Marcos, Fábio, Salvatore, por esse debate muito proveitoso. A vocês todos que nos acompanharam aqui na sala do Zoom, também no YouTube da Money Invest. E a minha mensagem é uma mensagem de confiança, de otimismo. Tem muitos desafios da economia pela frente. O crédito, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a gente salvar as empresas. E achei muito interessante a iniciativa do Marcos, através da Money Invest, dos sócios dele, de unir as duas pontas. O pequeno empresário que precisa do crédito, não consegue no banco, o investidor que tem dinheiro e não aguenta mais ganhar nada no banco, junta as duas pontas e, na verdade, quer dizer, não é só uma operação financeira, quem está emprestando dinheiro ganha. É uma operação que você ganha investindo e tem um lado social da história, que é emprestar dinheiro para quem precisa. Então, o modelo é fantástico. Tomara que tenha êxito, que cresça muito, Marcos, e que você consiga, que eu acho que é a grande
o grande ovo de Colombo, vou botar de pé aí, é conseguir crescer sem que a inadimplência, obviamente, cresça na mesma proporção. Até agora é um sucesso absoluto, zero inadimplência, concordo com você. É óbvio que nunca será zero, né? O zero é algo que está começando, mas eu acho que não tem porquê, dado o bom critério que vocês têm, a boa avaliação de risco que vocês fazem, eu não tenho dúvida nenhuma que inadimplência vai ser sempre pequenininha e não vai nem fazer cócegas numa rentabilidade de renda fixa que é muito alta para o atual patamar de juros do mercado, que é absolutamente baixíssimo. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite a todos. Legal. Marcos, novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazer dividir aqui a mesa com o Luiz, Salvatore, todo mundo que acompanhou a gente aqui no canal no YouTube, mais de 250 pessoas, todo mundo que esteve com a gente aqui no Zoom. Foi muito bacana aprender, né, muita coisa que a gente discutiu aqui e alinhar, né? Acho que essa é o que a gente fez a brincadeira no começo, né? Quando você tem uma boa orientação econômica, você tem alguém que sabe fazer reestruturação de empresa, você tem um empresário, né, que nesse cenário super difícil, todo mundo sabe que ser empresário no Brasil é muito difícil, né, que está acreditando no país, está investindo e, ao mesmo tempo, também conectando essas duas pontas, né, empresas que precisam de dinheiro para continuar crescendo, para continuar acelerando. E o cliente na ponta lá, né, no caso nós, com pessoas físicas aí, né, com poucas opções de investimento, né, nessa proporção aí de 20%, 25% ao ano, né, eu acho que isso vai fazer com que a gente, logicamente, tenha um cenário muito mais positivo e muito mais otimista para frente. Né? Agradeço de novo todo mundo que esteve aqui com a gente, ao Marcos, parabenizo novamente pela iniciativa dele, dos sócios, eu acho que é isso que o Brasil precisa mesmo, e acho que tem um ponto aí, eu falei agora há pouco, mas acho que a gente precisa valorizar mais, né? As pessoas, a gente olhar isso, olhar essa empatia, cada um se colocar no lugar no outro, e valorizar esse bem que é tão importante para a gente, que a gente, em algum momento, a gente perdeu, que é o tempo. Então, agradeço também aos meus sócios aí, o PH e o Marcelo, né, pela toda a parceria que a gente vem vivendo, e desejo boa noite para todo mundo. Legal, Fabião. Muito bom. Eu sou o último, então eu gostaria primeiro de agradecer ao Marcos por proporcionar sempre, aliás, Marcos, parabéns, encontro com pessoa de altíssimo nível, sempre. Sobre a minha mensagem final, eu, quando cheguei no Brasil, a minha esposa me comprou um livro cujo título era o seguinte: Como dar certo em um país incerto. E aprendi muito com aquele livro, porque o empresário brasileiro é tão sofrido que de um pequeno chocolate ou vender chocolate vira a maior empresa de chocolate do Brasil, que começa a vender coisas em uma lojinha e vira a maior empresa no segmento de especialização dela. Então, olha as quantas grandes empresas que tem no Brasil que começaram do nada, na incerteza que o país tem caracterizado o curso dos últimos 20 anos, inflação, vários planos, o dólar a 5, a 4, a 3, e assim para diante. Portanto, temos um grandíssimo parque de recursos humanos, de gente extremamente criativa, que sempre arregaça as mangas. A única coisa que temos que fazer é aproveitar de gente como o Fábio, que traz tecnologia e ideias sobre como se colocar, da tecnologia administrada pelo Marcos e seus sócios, que desintermediam os bancos, fomentando essas ideias, e, finalmente, do capital intelectual, obviamente, de gente como Luiz Arthur, que proporciona educação. Então, essa é a última mensagem. Não deixem de se educar, de valorizar os vossos recursos humanos e sempre corram atrás de quem é como o Marcos, o Fábio, o Luiz Arthur, proporcionam novas ideias que podem ser colocadas juntas por gente que sabe fazer e crescer. Bom, gente, então com essas belas palavras aí do Salvatore, me despeço também. Um abraço, obrigado, até a próxima e vamos lá, tudo vai dar certo. A gente vai sair dessa juntos aí. E se cuidem, usem máscara. Um abraço para todos. Acessa lá, moneymoney.com.br. É isso aí, moneymoneyinvest.com.br.